E como que surge os ciúmes como algo ruim, conforme a Bíblia fala? Vamos ver o que a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente vê que o ciúmes, ele está dentro de um pacote extremamente negativo, segundo a Bíblia. A gente vê que pessoas que têm esses ciúmes, como a gente entende que é do lado ruim, segundo a Bíblia, não herdará o reino de Deus. E está dentro do pacote da feitiçaria, do ódio, da discórdia, da facção, da inveja, né, da embriaguez, das orgias, né, da imoralidade sexual. Então, respondendo a primeira pergunta, ciúmes é pecado? Esse ciúmes, sem dúvida nenhuma, além de ser pecado, ele é muito perigoso e pode comprometer até a sua salvação, tá? Olha só o que diz Provérbios, no capítulo 6, versículo 34. Diz o seguinte: pois os ciúmes desperta a fúria do cônjuge, né? Aqui fala do marido, mas poderia ser da esposa também. Então, os ciúmes desperta a fúria do cônjuge, que não terá misericórdia quando se vingar. Então, olha o quão negativo e perigoso os ciúmes num relacionamento, na nossa vida como um todo. Porque os ciúmes, ele não está restrito somente às questões do casamento. Ele também está restrito, ele também pode alcançar os ciúmes dentro de uma relação profissional, os ciúmes dos filhos, que vem junto com a inveja. Então, é algo muito ruim, destrutivo e pecaminoso nas nossas vidas. E como surge os ciúmes? Como ele nos domina? Então, eu falei aqui no começo que o ciúmes, ele precisa de um alimento. E para que ele se fortaleça, a gente precisa dar vazão a isso. A gente precisa, então, dar subsídio para que ele se fortaleça. O que fortalece os ciúmes? Primeiro que os ciúmes, ele surge no nosso pensamento. E segundo os cientistas comportamentais, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram atitudes. Então, primeiro vem no pensamento, né? E a gente fica nutrindo a nossa imaginação com coisas ruins, com pensamentos, às vezes, que na maioria das vezes exagerados, né? E até não existem. Aí a gente começa a criar evidências com os nossos olhos, né, pelas coisas que a gente ouve, e aí é aquela famosa audição seletiva. O que é uma audição seletiva? É quando a gente só escuta o que a gente quer escutar, e o que às vezes não necessariamente é o que a outra pessoa está dizendo. Como assim, Baroni? Imagina que numa conversa, você está tendo um diálogo com seu marido, a sua esposa, sobre o seu casamento, e vocês falam de diversas coisas, diversos pontos de melhoria, né? Tanto dele quanto o seu, ou dela quanto o seu. Só que aí você só memoriza aquilo que você quer memorizar, como, por exemplo, pode ser as críticas só a teu respeito. E aí, depois você fica jogando na cara, mas você joga na cara, mas você ficou falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Cara, mas às vezes ele também falou dele. Ou ela também falou dela. E você ficou preso a só ouvir aquilo que você quis ouvir. Faz sentido isso para vocês? Então, a pessoa que ela tem ciúme, ela fica num nível de desequilíbrio emocional muito grande. E ela começa a criar situações e histórias na cabeça dela para justificar, para encontrar apoio no erro que ela está cometendo. Porque lembra, o ciúmes, para ele ficar forte, te dominar, ele precisa de alimento. Então, se você cria na sua mente que ele está no celular é porque está conversando com outro. Ele ou ela está falando com alguém do trabalho. Ele ou ela dá um sorriso, dá bom dia quando chega no trabalho, ou quando vai em tal lugar, quando vai na igreja, sorri para todo mundo, é hiper simpático. Tá errado isso. Por que tá errado? O que tá errado é a maneira como você coloca o filtro nos seus olhos.
E o que é filtro, Baroni? É o seguinte, imagine que agora onde você está, você tivesse com um óculos de lentes verdes, certo? E eu te apontasse e falasse para você olhar para uma parede branca. E falar o seguinte, qual é a cor dessa parede? Você com aqueles óculos de lente verde. Certamente, com aquela lente, você falaria, a cor dessa parede é verde. E na verdade não é, a parede é branca. Mas as lentes que você colocou, então, filtraram aquilo que você está enxergando. Então, modificou, alterou o que você está vendo. E os filmes fazem exatamente isso. Ele distorce você em pensamentos, consequentemente vai gerar emoções negativas que vão te tirar a percepção real, né? Vão distorcer os fatos e você passa a acreditar de uma forma muito segura dentro de você de que o outro está errando, de que o outro é muito dado, que está errado ele ser simpático demais ou ela, que está errado ele ou ela fazer isso, aquilo, outro, quando na verdade ele não está. Ser simpático é uma virtude e não um defeito.